Olha só, pessoal, os casos de ataques feitos por cães ferozes não param de crescer. Ontem, uma jovem de 17 anos, grávida de 15 semanas, foi atacada por um pitbull em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Ela sofreu ferimentos nas pernas e precisou ser encaminhada a um hospital da região. Em São Paulo, a Polícia Civil investiga a morte de uma criança que foi atacada também por um cão da raça pitbull. Aqui em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros capturou mais de 1.500 cães com comportamento agressivo em apenas 6 meses, uma média de 8 capturas por dia. Além de tudo isso, Eduardo Costa, tem uma lei que foi sancionada em janeiro, chamada Lei da Focinheira, aqui em Minas Gerais, que também não é cumprida. É um caso sério que a gente precisa falar um pouco mais. Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júlio, existem alguns assuntos sobre os quais eu já esgotei, e o ouvinte do Conversa da Ação é testemunha. Eu já esgotei o meu estoque de vocabulário, de indignação e perplexidade, sabe? Estava pensando nisso hoje cedo, quando eu vi a notícia, eu fiquei lembrando de uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver. Um grande mineiro chamado Olavo Leite Cafunga Bastos, né? Cafunga era uma inteligência acima da média, um zoador contumaz. Cafunga, entre outros jargões, inventou aquele de que no Brasil o errado é que é o certo. Porque, Júnior, se você está passeando com seu filho e vem um Rottweiler ou um Pitbull para cima do seu filho, você pega uma foice, dá uma lenhada no pescoço dele ou corta a perna dele, rapaz, vai ter reunião na Assembleia, na Câmara, deputado vai ampliar a lei e sanção para te pôr na cadeia, vai ter manifestação na porta da sua casa, vai ter um escambau. Aí os defensores dos animais vão falar assim, veio o Eduardo falar contra a defesa. Pelo contrário, eu quero que a lei defenda os animais e puna os animais de 2 pernas, os ditos racionais, que insistem em ter essa arma feroz e não cuidar. Quer dizer, é absolutamente inadmissível que os fatos se repitam. Gente, nós estamos falando de 8 capturas por dia. Nós estamos falando de uma lei que foi feita outro dia e que é descumprida. E isso fica do mesmo jeito, não acontece nada, eu não vejo uma reação. Não, sabe? É absolutamente... Ô, Júnior, é preciso mudar, Felipe. Se o seu cão atacar uma pessoa, você está preso em flagrante, sem direito à fiança, e a sua pena será de no mínimo 5 anos de cadeia, porque é fatal. Isso é homicídio indireto. Aí a mesma luta que nós temos para o cara que dirige alcoolizado e mata, tem que ser para o cara que tem uma fera dessa em casa, ela mata e fica tudo por isso mesmo. Isso me tira do sério, Júnior. Estraga meu dia. O que mais me assusta, William Travassos, é o dono que deixa um animal desse ir pra rua. E aí, assim, ele não morde, ele nunca rosnou pra ninguém, ele só quer brincar, ele é sempre muito dócil com todo mundo. Aí quando mata uma criança em São Paulo, dilacera a perna de uma grávida, ou pega um cachorrinho menor e mata o cachorrinho menor, meu Deus, foi a primeira vez. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Não é só o Pitbull, o Rottweiler, o caramelo também te ataca, né? E ele tá aí espalhado pelas ruas da cidade. O que a gente vê, eu já fui atacado algumas vezes, eu não sei se eu comentei aqui, eu tenho uma Golden, né, de 35 quilos andando no castelo, 3 cães vieram, e um mais agressivo, eu joguei chinelo, fiz de tudo para tentar, até o momento que eu achei uma pedra, e quando ele veio morder, a minha sorte é que eu ofereci a pedra, ele mordeu a pedra e saiu, e foi embora. Quantas vezes andando de motocicleta, a turma do caramelo veio atrás em bando, amigo. É uma coisa desesperadora. E uma vez eu resgatei um cão no bairro Castelo e liguei para a Polícia Militar. A Polícia Militar pediu para eu ligar para a Prefeitura. No final de semana, eu fiquei com um problema na mão porque eu não tinha o que fazer, ninguém acolhe você. E aí, eu, por sorte, fui num boteco e achei o proprietário do cão que fugiu. Ô Júnior, a gente cria as regras, né? Mas a gente não fiscaliza. Em relação ao comportamento do cão, eu acho que é importante frisar que, assim, todo filhote é uma graça. Seja de pitbull, de rottweiler, é bonitinho, é lindo. Só que ele vai crescer, ele dá trabalho, ele faz xixi, cocô, você tem que dar água, ele vai latir, você tem que dar o alimento. E o que acontece é que a pessoa compra o cão, ou ganha o cão, sei lá, e depois que o cão vai crescendo, ela amarra o bicho e coloca ele preso. Cara, esses cães, eles reagem ao tratamento que eles recebem. Isso reflete muito do comportamento do dono, do tutor deste animal. O que a gente está vendo é
uma grande irresponsabilidade de algumas pessoas que não cuidam direito dos seus animais. Então, assim, você tem um cão de grande porte para garantir a segurança da sua casa. Mas se você isola, não sociabiliza esse cão, ele vai ficar mais agressivo. E a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair. E qualquer bobeira, deixou o portão encostado ou um muro baixo, ele pode pular. Então, assim, a gente precisa responsabilizar as pessoas, mas eu acho que a gente tem que criar uma grande campanha de conscientização. Primeiro, não compre cão de ninguém. Não alimente essa indústria feroz que ganha dinheiro em cima da venda de animais. Adote um cão. E a gente precisa cobrar do poder público uma fiscalização maior em cima desses animais que estão abandonados no meio da rua. Porque é uma vergonha. Alguém fiscaliza alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. A gente não tem fiscalização, Júnior. Eu acho que esse é um ponto importante. Não adianta criar lei, fazer uma mobilização e depois você não conseguir aplicar aquilo. E essa captura de cães pela zoonose é outra mentira, viu? Ô Rita, e aí? Como é que você olha pra isso? Bom dia pra você. Pois é, Júnior. Os pets, né? Chamados assim, passaram a ser ou a conviver na maioria das famílias. E a gente não é mais nem dono de cachorro, a gente é tutor de cachorro. Então eu acho que se a gente é tutor, se existe toda essa preocupação, eu tenho cães, sempre tive a minha vida inteira, eu não lembro da minha vida sem um cachorro. Então existe a responsabilidade de você ter um animal. Então se a gente é tutor, se existe a lei, a responsabilização do tutor tem que haver também. E uma coisa que eu fico pensando, e se isso poderia ser aplicado, né? É como que você permite a criação de cães ferozes de grande porte em locais de alta densidade demográfica. Então, em centros urbanos, onde existe uma alta densidade demográfica, porque o risco de ocorrer uma tragédia é cada vez maior dependendo do número de pessoas que habitam determinada região. Então, eu acho que uma das coisas que poderiam ser pensadas é quais os tipos de raça que poderiam ser permitidos em centros urbanos. Porque é incompatível, porque é muita gente na rua. Então, esses cachorros, se eles... Eu vi hoje, não sei se é sargento do bombeiro, falando aí na Itatiaia, que você tem que olhar o portão, você tem que olhar o muro, você tem que tomar conta de tudo, dado o risco que esse animal representa. Então, eu acho que é pela responsabilização, pelo aperto na lei, e o tutor tem que ter, sim, responsabilidade sobre o animal que é dele. Então, é responsabilizar e pensar em que tipo de raça que pode circular em centros urbanos, porque isso seria também uma saída. Se você quer ter um animal de grande porte, vai para um sítio, vai para uma fazenda, porque a densidade de pessoas por metro quadrado é muito menor. Já vi pitbull que parece Lassie, de tão mansinho que é. Mas aí William, é a criação. Que papo é esse não seu, é papo. William? Não é papo, Júnior. Não, mas olha aqui, você falou, tem um negócio que tá martelando na minha cabeça desde a hora que você falou. Uma coisa, você falou que todo cachorro ataca, mas o Lulu da Pomerânia que eu tenho lá em casa, se te atacar é uma coisa, o pitbull, se resolver te atacar, é outra. Mas ele reage à criação que ele recebeu, Júnior. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. E o cara pega e o cara estimula o animal a ser um cão de guarda. William, William, a cada raça tem sua característica. Eu tenho um cachorrinho aqui de 2 palmos e ele é caçador. Se botar um passarinho, qualquer coisa, ele vai para matar. Isso é da raça dele. Gente, é um doce de cachorro. Criando, então, uma grande fera. A gente tem que destruir esse tipo de raça, tem que proibir. Pra mim, não precisava existir pitbull no mundo. Não é destruir, mas é não permitir em ambiente urbano, tá doido. Porque o problema do cachorro... Minha filha tem um York Lata, uma mistura de Yorkshire com vira-lata. Eu parei de criar galinha depois que ele apareceu na minha casa, porque ele matava todas. Então é o seguinte, o pitbull, eu também conheço o pitbull manso, que brinca com criança. Só que tem o dia das 3 sexta-feira dele. Você não tem o dia que você tá bem da pá virada? Sim. Quando ele tiver com a pá virada, ele ataca o dono e mata. Mas aí qual é a ideia de vocês? Não, iniciar um processo de castração e eliminar essas raças. Olha, Desculpa. Com exceção para criador responsável que for cadastrado nos órgãos públicos, que assumir inteira responsabilidade e que se um cão dele atacar, ele vai preso sem direito a fiança.